Você já se perguntou se algo que você está dizendo, talvez sem perceber, está bloqueando suas bênçãos? E se eu te dissesse que existem palavras que nunca, jamais deveriam sair da sua boca quando você está diante do Santíssimo Sacramento? Palavras que podem fechar as portas da graça, que podem afastar a proteção divina, que podem até mesmo atrair a ação do inimigo sobre sua vida e sua família? Isso não é superstição. Isso não é invenção. Isso é um alerta gravíssimo que o Padre Pio de Pietrelcina, um dos maiores santos místicos da história da Igreja, deu aos seus filhos espirituais. E hoje, neste momento, você vai descobrir quais são essas 3 frases perigosas que podem estar sabotando sua vida de oração, impedindo que suas súplicas cheguem ao coração de Jesus e bloqueando milagres que já estavam preparados para você. Não existem coincidências. Se você está aqui agora, se algo tocou seu coração e te trouxe até esta mensagem, é porque o Espírito Santo quer te revelar algo urgente. É porque o próprio Padre Pio intercedeu para que você ouvisse este alerta antes que seja tarde demais. Esta não é uma mensagem para qualquer pessoa. Esta é uma mensagem para quem realmente busca a verdadeira proteção espiritual, para quem está cansado de rezar sem ver resultados, para quem sente que algo está errado, mas não consegue entender o quê. E se eu te disser que o Padre Pio, através de seus dons de discernimento dos espíritos e de suas experiências místicas diante do Santíssimo Sacramento, identificou palavras específicas que ofendem profundamente a Jesus Eucarístico? Que ele testemunhou como essas palavras abrem brechas espirituais, atraem opressões demoníacas e impedem que a graça divina flua sobre nossas vidas? Que ele viu com seus próprios olhos espirituais o que acontece no mundo invisível quando um católico pronuncia essas frases diante do sacrário. Hoje você vai receber essa revelação. Você vai descobrir quais são essas 3 frases mortais que nunca devem ser ditas diante de Jesus Eucarístico. Você vai entender por que elas bloqueiam suas orações, como elas abrem brechas para o maligno, e o que você deve fazer a partir de agora para restaurar sua conexão íntima com o Santíssimo Sacramento. Esta mensagem pode mudar tudo na sua vida espiritual. Pode desbloquear graças que estavam represadas. Pode trazer a cura que você tanto espera. Pode restaurar a paz no seu lar. Pode abrir os caminhos que pareciam fechados. Mas você precisa ouvir até o final com o coração aberto e disposto a mudar. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa dessa revelação, deixe um comentário agora dizendo: Padre Pio, interceda por mim. E se inscreva neste canal, porque aqui você vai encontrar os ensinamentos mais profundos e ocultos dos santos. Aqueles que não estão em qualquer lugar, aqueles que são para quem realmente busca a verdade espiritual e a proteção divina. Sua inscrição é um ato de fé. É um compromisso com sua própria salvação e com a proteção da sua família, porque cada vídeo que você assiste aqui é uma arma espiritual contra as trevas que tentam destruir você. Então clique agora em inscrever-se, ative o sininho e prepare seu coração para o que está por vir. O Padre Pio dizia algo que poucos compreendiam na época, mas que hoje faz todo o sentido para quem vive sob ataque espiritual constante. Nossas palavras diante do Santíssimo Sacramento não são apenas orações, são decretos espirituais que abrem portas no mundo invisível. Cada palavra que você pronuncia na presença de Jesus Eucarístico ecoa na eternidade. Cada frase que sai da sua boca diante do sacrário é ouvida não apenas por Deus, mas por todo o exército celestial e também pelas forças das trevas. E o Padre Pio,
com sua experiência mística profunda e seu dom sobrenatural de discernimento dos espíritos, testemunhou inúmeras vezes como certas palavras pronunciadas diante da Eucaristia causavam verdadeiras tragédias espirituais na vida das pessoas. Ele via, ele enxergava além do véu. Durante suas longas horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, o Padre Pio frequentemente entrava em êxtase, e nessas experiências místicas ele testemunhava batalhas espirituais terríveis. Ele via demônios rondando pessoas que rezavam, esperando apenas uma brecha, uma palavra errada, uma frase carregada de descrença ou revolta para atacar. Ele ouvia as súplicas que chegavam ao céu e também aquelas que eram bloqueadas no meio do caminho. Ele sentia a dor de Jesus Eucarístico ao ouvir palavras que o feriam profundamente, palavras ditas por pessoas que ele tanto amava, mas que não sabiam o estrago espiritual que estavam causando. E o Padre Pio começou a alertar seus filhos espirituais. Ele dizia que existem frases específicas, aparentemente inocentes, que quando pronunciadas diante do Santíssimo Sacramento se tornam verdadeiras maldições sobre nossas próprias vidas. Frases que parecem ser apenas desabafos, apenas expressões de dor ou dúvida, mas que na realidade são portas abertas para a opressão demoníaca, para o bloqueio de graças, para o afastamento da proteção divina. E a maioria das pessoas não faz ideia disso. Elas vão à igreja, ajoelham-se diante do sacrário, abrem o coração e, sem saber, pronunciam palavras que Jesus não pode abençoar, porque violam os princípios mais profundos da fé, da confiança e da humildade. Isso não é magia. Isso não é superstição. Isso é realidade espiritual fundamentada na palavra de Deus, nos ensinamentos da Igreja, na vida dos santos e na própria natureza da oração católica. A Bíblia nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, que nossas palavras têm poder criador ou destruidor, que devemos guardar nossa boca porque dela procedem as questões da vida. E se isso é verdade em qualquer circunstância, imagine diante da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, onde o céu e a terra se encontram, onde o sagrado se manifesta de forma plena e tangível. Você já percebeu que às vezes reza, mas parece que suas orações não sobem além do teto da igreja? Que você suplica com lágrimas, passa horas de joelhos, mas continua na mesma situação de sofrimento, doença, crise financeira ou opressão espiritual. Você já se perguntou se talvez não seja a quantidade de oração que está faltando, mas a qualidade, a forma, as palavras que você está usando? Será que você, sem saber, está sabotando suas próprias súplicas? Será que suas palavras diante do Santíssimo Sacramento estão abrindo brechas em vez de fechar? Será que você está pedindo proteção, mas ao mesmo tempo afastando a graça com frases que demonstram descrença, revolta ou orgulho espiritual? Você vai descobrir exatamente quais são essas 3 frases mortais. Você vai entender por que elas bloqueiam suas orações. E, mais importante, você vai aprender a forma correta, a forma que o Padre Pio ensinava de se dirigir a Jesus Eucarístico para que suas súplicas não apenas sejam ouvidas, mas respondidas com poder. Prepare seu coração, porque o que vem agora vai transformar completamente sua vida de oração e sua relação com o Santíssimo Sacramento. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não está escrito em livros comuns, não está disponível em qualquer lugar. São revelações profundas que o Padre Pio compartilhava apenas com seus filhos espirituais mais próximos, com aqueles que ele sabia que levavam a vida de oração a sério, com aqueles que realmente desejavam uma transformação espiritual radical. E hoje, pela intercessão do próprio Padre Pio, você vai receber esse conhecimento sagrado. Imagine a cena. O Padre Pio está diante do sacrário, prostrado, o rosto banhado em lágrimas.
São 3 da manhã e ele está em profunda adoração eucarística. De repente, seu corpo começa a tremer. Seus olhos espirituais se abrem para a dimensão invisível. Ele vê Jesus presente na hóstia consagrada, mas não apenas vê, ele ouve, ele sente, ele testemunha a dor de Cristo ao receber certas palavras de seus filhos. E naquele momento místico, Jesus Eucarístico revela ao Padre Pio quais são as palavras que mais ferem seu coração sagrado, quais são as frases que bloqueiam as graças que ele deseja derramar, quais são as expressões que, mesmo ditas em meio ao sofrimento, abrem brechas terríveis na vida espiritual de quem as pronuncia. E agora você vai conhecer cada uma dessas 3 frases mortais. Preste atenção, examine seu coração, porque talvez você tenha dito alguma delas sem perceber. E se disse: hoje é o dia da sua libertação espiritual. A primeira frase mortal que você nunca, jamais, deve pronunciar diante do Santíssimo Sacramento é esta: se tu não me deres o que eu peço, eu vou embora e não volto mais. Ou qualquer variação dela como: Deus, esta é minha última oração. Se não me atenderes, acabou entre nós. Ou ainda: Jesus, eu só vou continuar acreditando em ti se tu fizeres o que eu estou pedindo. Você já disse algo parecido? Você já chegou ao limite da sua dor, ao fundo do poço do seu desespero, e em um momento de revolta e cansaço, você fez uma ameaça a Deus? Você colocou condições para sua fé? Você negociou sua devoção em troca de um milagre? O Padre Pio testemunhou cenas espirituais devastadoras quando essas palavras eram pronunciadas. Ele via como, no exato momento em que essa frase saía da boca de alguém diante do Santíssimo Sacramento, uma escuridão terrível descia sobre aquela pessoa. Não era Deus que a abandonava. Era ela que estava fechando a porta da graça com suas próprias mãos. Era ela que estava quebrando o vínculo sagrado da confiança, que é a base de toda oração verdadeira. E o Padre Pio via os demônios se regozijando, porque sabiam que agora tinham permissão espiritual para aumentar a opressão sobre aquela vida. Por que essa frase é tão perigosa? Porque ela inverte completamente a ordem espiritual. Quando você diz isso, você não está mais se colocando como filho diante do Pai. Você está se colocando como juiz diante de Deus. Você está dizendo que sua vontade é superior à vontade divina. Você está exigindo em vez de suplicar. Você está negociando em vez de confiar. E isso, meu irmão, minha irmã, é orgulho espiritual na sua forma mais sutil e mortal. O Padre Pio dizia: quando você faz uma ameaça a Deus, você está imitando o diabo, não os santos. Satanás é quem coloca condições. Satanás é quem exige. Satanás é quem diz: eu só te adoro se tu me deres o que eu quero. Mas os santos, os santos fazem o oposto. Eles dizem como Santa Teresa de Ávila: Senhor, se é assim que tratas teus amigos, não é de admirar que tenhas tão poucos. Mas mesmo assim, eu te amo e confio em ti. Eles se queixam, sim, mas não ameaçam. Eles choram, sim, mas não negociam a fé. E sabe o que acontece espiritualmente quando você pronuncia essa frase diante de Jesus Eucarístico? Você está dizendo que a presença real de Cristo não é suficiente para você, que ter Deus ali, presente, vivo, pulsante na hóstia consagrada não basta, que você precisa de algo mais, que o próprio Jesus não é o maior milagre, mas sim aquilo que você está pedindo. E isso quebra o coração de Cristo de uma forma que você nem imagina. O Padre Pio contava que uma vez, uma mãe veio até ele, desesperada porque seu filho havia se afastado completamente da igreja. Ela disse que havia rezado durante anos, todos os dias diante do sacrário, mas nada mudava. E em um momento de raiva e cansaço, ela havia dito exatamente essa frase: Deus, esta é minha última tentativa. Se meu filho não voltar, eu nunca mais volto aqui. O Padre Pio ficou pálido. Ele segurou as mãos daquela mãe e disse: Minha filha,
Você acabou de amarrar as mãos de Deus. Você acabou de fechar a porta da conversão do seu filho, porque Deus não age sob ameaça. Deus age sob confiança. Vá agora, volte diante do Santíssimo Sacramento, peça perdão por essa frase e prometa que mesmo que seu filho nunca volte, você continuará amando a Jesus Eucarístico acima de todas as coisas. A mulher obedeceu, chorou, pediu perdão, renovou sua confiança. E 3 meses depois, o filho voltou para casa e para a igreja de forma completamente inexplicável. Então grave isso no seu coração. Nunca, jamais, coloque condições diante do Santíssimo Sacramento. Nunca ameace ir embora se não for atendido. Porque quando você faz isso, você não está testando a Deus. Você está se afastando dele. E o pior, você está dando permissão legal no mundo espiritual para que as forças das trevas atuem sobre você, porque você quebrou o vínculo sagrado da fé incondicional. A segunda frase mortal que o Padre Pio alertava para nunca ser dita diante do Santíssimo Sacramento é esta: eu não mereço nada mesmo, sou um lixo, Deus nunca vai me ouvir. Ou variações como: eu sou tão pecador que não adianta nem rezar. Meus pecados são grandes demais, Deus já desistiu de mim. Eu não tenho valor nenhum, porque Deus me escutaria. Você se reconhece nessas palavras? Você já se sentiu tão indigno, tão pequeno, tão cheio de falhas que chegou diante do sacrário e, em vez de suplicar misericórdia, você se autodecretou perdido? Você já confundiu humildade com autodepreciação? Você já pensou que estava sendo santo ao se rebaixar, mas na verdade estava insultando a obra redentora de Cristo? Preste atenção, porque isso é crucial. Essa frase parece humilde, parece piedosa, parece até santa. Afinal, reconhecer que somos pecadores não é parte da fé católica? Não é isso que fazemos no confiteor, quando batemos no peito e dizemos por minha culpa, por minha culpa, por minha tão grande culpa? Sim, mas existe uma diferença abissal entre reconhecer seus pecados com humildade e se autodecretar indigno da misericórdia divina. O Padre Pio via essa armadilha espiritual com clareza absoluta. Ele dizia que essa frase não vem da humildade, vem do inimigo. Satanás adora quando você se menospreza diante do Santíssimo Sacramento. Ele adora quando você acredita que seus pecados são maiores do que o sangue de Cristo. Ele adora quando você duvida da misericórdia infinita de Deus. Porque quando você faz isso, você está dizendo que a cruz não foi suficiente, que o sacrifício de Jesus não tem poder para te salvar, que você é um caso perdido além da redenção. E sabe o que acontece espiritualmente quando você pronuncia essa frase diante de Jesus Eucarístico? Você está cuspindo na face do Cristo crucificado. Você está dizendo que ele morreu em vão. Você está negando o valor infinito do seu sangue derramado. Porque se você realmente acredita que é um lixo irreparável, então você está dizendo que nem Deus Todo-Poderoso consegue te transformar. E isso é a blasfêmia mais sutil que existe. O Padre Pio vivenciou algo que mudou completamente sua forma de ensinar sobre isso. Durante uma confissão, uma mulher entrou no confessionário e antes mesmo de confessar seus pecados, ela começou a chorar e dizer: Padre, eu sou horrível, eu sou nojenta, eu não mereço estar aqui, Deus deve ter nojo de mim. O Padre Pio ficou sério, e com aquela voz penetrante, ele disse algo que ecoou na alma daquela mulher. Pare imediatamente de falar assim. Você não está sendo humilde, você está sendo soberba. Porque só Deus pode julgar quem merece ou não sua misericórdia. E ele já julgou, ele deu seu próprio filho por você. Se você era um lixo, ele não teria pago um preço tão alto. Pare de contradizer Deus e aceite que você é amada, mesmo sendo pecadora. A mulher ficou em choque. Ela nunca havia pensado assim. E o Padre Pio continuou: quando você se menospreza, você não glorifica a Deus.
você o insulta, porque você está dizendo que a obra dele em você não vale nada. Mas quando você reconhece seu pecado e ao mesmo tempo confia na misericórdia, aí sim você o glorifica, porque você está dizendo: eu sou pequeno, mas tu és grande. Eu sou fraco, mas tu és forte. Eu sou pecador, mas tu és salvador. Você entende a diferença? Reconhecer seus pecados é humildade, mas decretar que você não tem valor é soberba disfarçada. É colocar seu julgamento sobre si mesmo acima do julgamento de Deus. É acreditar mais na sua indignidade do que na misericórdia divina. Isso fecha as portas do céu sobre sua vida. O Padre Pio ensinava que, quando você chega diante do Santíssimo Sacramento, você deve dizer assim: Senhor, eu sou pecador, mas sei que tu me amas. Eu sou indigno, mas sei que tua misericórdia é infinita. Eu falhei 1000 vezes, mas sei que teu sangue me purifica de todo pecado. Não por meus méritos, mas por teus méritos, eu me aproximo de ti. E porque tu morreste por mim, eu sei que tenho valor infinito aos teus olhos. Essa é a diferença. Essa é a oração que abre as comportas do céu, porque ela reconhece a realidade do pecado, mas exalta a supremacia da graça. Ela admite a fraqueza, mas confia na força divina. Ela não nega a indignidade, mas afirma a dignidade que Cristo nos deu ao nos fazer filhos de Deus. E sabe o que acontece quando você muda essas palavras? Quando você para de se autodecretar perdido e começa a proclamar sua identidade de filho amado? O Padre Pio dizia que os demônios fogem, porque eles prosperam na sua baixa autoestima espiritual. Eles prosperam quando você acredita que é lixo, porque assim você nunca vai reivindicar suas bênçãos, você nunca vai lutar pelas suas promessas. Você vai viver como mendigo espiritual, sendo filho do rei. Mas quando você se levanta e diz: eu sou pecador, mas sou filho de Deus. Eu sou fraco, mas tenho um Pai todo-poderoso. Eu caio, mas Ele me levanta. Quando você proclama isso diante do Santíssimo Sacramento, o inferno treme. Porque você acabou de quebrar as correntes da condenação que Satanás tinha sobre você. Você acabou de ativar a misericórdia divina sobre sua vida. E a partir desse momento, tudo pode mudar. O Padre Pio testemunhou inúmeras curas, libertações e milagres quando as pessoas simplesmente mudaram essa frase, quando elas pararam de se menosprezar e começaram a se ver com os olhos de Deus. Quando elas entenderam que humildade não é se odiar, é reconhecer que sem Deus você não é nada, mas com Deus você é tudo. E agora, a terceira e última frase mortal que você nunca deve pronunciar diante do Santíssimo Sacramento. Prepare-se, porque essa é a mais comum de todas. Essa é a que mais pessoas dizem sem perceber o estrago espiritual que estão causando. E essa é a que o Padre Pio mais combateu durante toda a sua vida. A terceira frase mortal é: por que tu não me respondes? Porque tu me abandonaste. Onde tu estás, Deus? Ou variações como: Deus, tu não te importas comigo. Jesus, tu me esqueceste. Porque tu me fazes sofrer assim? Eu rezo e tu não fazes nada. Você já gritou isso em seu coração? Você já sentou diante do sacrário, olhou para aquela hóstia consagrada onde Jesus está real e verdadeiramente presente, e questionou sua presença, seu cuidado, seu amor? Você já acusou Deus de te abandonar enquanto estava literalmente na frente dele? Essa frase revela algo profundo e perigoso: a cegueira espiritual. Porque quando você diz isso diante do Santíssimo Sacramento, você está negando a realidade mais poderosa do universo. Você está diante da presença real de Jesus Cristo. Ele está ali, vivo, presente, olhando para você, ouvindo você, amando você. E você está dizendo que ele não está, que ele te abandonou, que ele não se importa.
O Padre Pio dizia que essa é a frase que mais entristece o coração de Jesus Eucarístico, porque é como se um filho sentasse no colo do pai, sentisse o abraço dele, ouvisse o batimento do coração dele e mesmo assim dissesse: Pai, cadê você? Por que você me abandonou? O pai está ali, presente, abraçando, amando, e o filho não consegue perceber. E por que isso acontece? Porque tantos católicos vão diante do Santíssimo Sacramento e não sentem a presença de Deus? Porque eles rezam e parece que não há resposta. O Padre Pio explicava que existem duas razões principais. Primeira, eles estão buscando sentimentos em vez de fé. Eles querem sentir algo extraordinário, querem uma emoção mística, querem sinais visíveis. E quando não sentem nada, concluem que Deus não está presente. Mas a fé não depende de sentimentos. Jesus está presente na Eucaristia não porque você sente, mas porque a Igreja afirma que Ele está. Segunda razão, eles estão tão cheios de si mesmos, de suas dores, de seus problemas, de suas exigências, que não há espaço para perceber Deus. É como se eles chegassem diante do sacrário, gritando tão alto que não conseguem ouvir o sussurro divino. Você entende? Quando você diz: por que tu me abandonaste diante do Santíssimo Sacramento? Você está como aqueles soldados que crucificaram Jesus. Eles estavam diante do próprio Filho de Deus e não o reconheceram. Eles estavam a centímetros da salvação do mundo e não perceberam. E você, quando questiona a presença de Deus, estando literalmente na frente dele na Eucaristia, está fazendo a mesma coisa. O Padre Pio ensinava que a resposta de Deus nem sempre é a que esperamos. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espera, mas ele sempre responde, sempre. E a maior resposta que ele já deu para toda a humanidade é a Eucaristia. É Ele mesmo se dando, é Ele dizendo: eu estou aqui, eu não te abandonei, eu dei minha vida por ti. Eu fico presente neste pão consagrado para que você nunca esteja sozinho. O que mais você quer de mim? O que mais eu posso dar além de mim mesmo? E sabe o que acontece espiritualmente quando você muda essa frase? Quando em vez de dizer por que tu me abandonaste, você diz: Senhor, eu sei que tu estás aqui, mesmo quando não te sinto. Eu confio que tu me ouves, mesmo quando parece que há silêncio. Eu creio na tua presença, não pelos meus sentimentos, mas pela minha fé. Quando você declara isso, você ativa algo poderoso no mundo espiritual. Você quebra a opressão que cega seus olhos. Você abre seu coração para perceber o que sempre esteve ali. Você passa de reclamante para adorador. E é nessa posição de adoração, de confiança, de fé inabalável na presença real de Cristo que os maiores milagres acontecem. E é isso que o Padre Pio nos ensina. Você pode gritar sua dor, você pode chorar sua angústia, você pode expressar seu sofrimento, mas nunca, jamais acuse Deus de te abandonar quando Ele está bem ali, presente na Eucaristia de braços abertos, esperando que você o reconheça. Então agora você sabe, agora você foi revelado. Essas são as 3 frases mortais que o Padre Pio alertou para nunca serem ditas diante do Santíssimo Sacramento. Frases que parecem inocentes, mas que espiritualmente são devastadoras. Frases que bloqueiam suas orações, que abrem brechas para o maligno, que afastam as graças que Deus quer derramar sobre você. E agora você tem a responsabilidade de mudar, de examinar seu coração, de purificar suas palavras, de aprender a verdadeira forma de se dirigir a Jesus Eucarístico. Agora você sabe o que estava impedindo suas orações de serem ouvidas. Agora você entende por que parecia que havia uma barreira entre você e o céu. Não era Deus que estava longe, era você que, sem saber, estava usando palavras que fechavam as portas da graça. Mas hoje isso muda. Hoje você recebeu o conhecimento que faltava.
E a partir de agora, você tem a responsabilidade de transformar completamente sua forma de rezar diante do Santíssimo Sacramento. O Padre Pio ensinava que a oração verdadeira diante de Jesus Eucarístico deve ter 3 pilares fundamentais: confiança incondicional, humildade consciente e fé na presença real. Vou te ensinar exatamente como aplicar isso. Primeiro, quando você chegar diante do sacrário, antes de pedir qualquer coisa, faça uma declaração de fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que tu estás aqui, real e verdadeiramente presente nesta Eucaristia. Eu creio, eu adoro, eu confio e eu te amo acima de todas as coisas. Essa simples declaração já destrói qualquer brecha de dúvida que o inimigo tentou plantar em você. Segundo, reconheça sua condição de pecador, mas sempre seguida da proclamação da misericórdia divina. Nunca diga apenas que você é indigno. Diga assim: Senhor, eu sou pecador e indigno da tua misericórdia, mas sei que teu sangue me purifica de todo o pecado. Não pelos meus méritos, mas pelos teus méritos, eu me aproximo de ti com confiança. Terceiro, apresente seus pedidos, mas sempre com entrega total à vontade de Deus. Nunca coloque condições, nunca ameace ir embora. Diga assim: Senhor, eu te peço esta graça com todo o meu coração, mas acima de tudo, eu quero a tua vontade. Se for para meu bem e para a tua glória, concede-me. Se não for, dá-me força para aceitar e sabedoria para compreender. O Padre Pio garantia que quem reza assim nunca sai do Santíssimo Sacramento de mãos vazias. Porque mesmo que a resposta não seja a que você esperava, você receberá paz, força, sabedoria e a certeza absoluta de que Deus está cuidando de tudo. E muitas vezes, a graça que você recebe é maior do que a que você pediu. Ele contava testemunhos poderosos de pessoas que mudaram essas 3 frases e viram milagres extraordinários, curas impossíveis, restaurações familiares, libertações de vícios, soluções financeiras, conversões. Tudo porque elas pararam de bloquear as mãos de Deus com palavras erradas e começaram a ativar a graça divina com palavras de fé, confiança e humildade. Você quer esses mesmos resultados? Então, a partir de hoje, examine cada palavra que sai da sua boca diante do Santíssimo Sacramento. Corrija imediatamente se perceber que disse algo errado. Peça perdão e recomece. E vai ver como sua vida de oração será completamente transformada. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se você reconheceu que talvez tenha pronunciado alguma dessas frases sem saber o estrago espiritual que estava causando, então você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Porque aqui você não vai encontrar conteúdo superficial. Aqui você recebe os ensinamentos mais profundos e ocultos do Padre Pio e de outros santos que poucos lugares revelam. São mensagens que vão proteger você e sua família, que vão blindar sua vida espiritual, que vão desbloquear as graças que estavam represadas. Agora eu quero te propor um desafio espiritual poderoso. Um desafio que o próprio Padre Pio dava aos seus filhos espirituais e que transformou a vida de milhares de pessoas. Este desafio vai provar se você realmente levou a sério tudo o que ouviu hoje. Vai mostrar se você está disposto a mudar, a crescer espiritualmente e a experimentar o poder da oração correta diante do Santíssimo Sacramento. O desafio é este. Durante os próximos 7 dias, você vai até uma igreja que tenha o Santíssimo Sacramento exposto ou guardado no sacrário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, no horário que você conseguir. E ali, diante de Jesus Eucarístico, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, você vai pedir perdão por todas as vezes que pronunciou alguma dessas 3 frases mortais. Segundo, você vai declarar sua fé na presença real de Cristo com as palavras que eu te ensinei.
E terceiro, você vai apresentar sua maior súplica, mas sempre terminando com a entrega total à vontade divina. Faça isso durante 7 dias consecutivos. Não precisa ser muito tempo. Podem ser apenas 15 minutos por dia. Mas faça com o coração aberto, com fé verdadeira, com confiança absoluta. E observe o que vai acontecer em sua vida. O Padre Pio garantia que quem faz esse desafio com sinceridade nunca termina os 7 dias do mesmo jeito que começou. Ou você recebe a graça que pediu, ou recebe algo ainda melhor, ou recebe uma paz inexplicável que é maior do que qualquer milagre material. Você aceita esse desafio? Então deixe um comentário agora dizendo: eu aceito o desafio do Padre Pio. E se inscreva no canal para continuar recebendo ensinamentos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Não desista, não tenha medo. O Padre Pio está intercedendo por você. Jesus Eucarístico está esperando por você. E os próximos 7 dias podem ser o começo da maior transformação da sua vida. Agora, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se você estiver em um lugar onde possa fechar os olhos, faça isso. Se não puder, apenas aquiete seu coração. Respire fundo. Sinta a presença de Deus envolvendo você neste exato momento, porque o que aconteceu aqui hoje não foi coincidência. Foi o Espírito Santo que te trouxe até esta mensagem. Foi o próprio Padre Pio intercedendo para que você ouvisse este alerta antes que fosse tarde demais. E agora, juntos, vamos elevar uma oração poderosa ao céu. Coloque sua mão sobre o coração. Sinta ele batendo. Cada batida é um presente de Deus. Cada respiração é uma prova de que Ele não te abandonou. E agora, com humildade, com fé e com confiança absoluta na misericórdia divina, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, presente real e verdadeiramente em todos os sacrários do mundo, eu me prostro diante de Ti com o coração arrependido e a alma sedenta da Tua graça. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que cheguei diante do Santíssimo Sacramento e pronunciei palavras que feriram Teu coração sagrado. Perdoa-me por ter duvidado da Tua presença quando Tu estavas bem ali, esperando por mim. Perdoa-me por ter colocado condições à minha fé, por ter ameaçado Te abandonar se não fosses atendidas minhas súplicas. Perdoa-me por ter me menosprezado, negando o valor infinito que Tu me deste ao derramar Teu sangue precioso na cruz por mim. Senhor, eu creio que Tu estás presente na Eucaristia. Eu creio que Tu me ouves. Eu creio que Tu me amas com amor eterno e incondicional. E hoje eu renovo minha confiança em Ti. Não importa o que eu esteja passando, não importa quanto tempo demore a resposta, não importa se meus sentimentos gritam abandono, eu declaro com fé inabalável: Tu estás comigo. Tu nunca me abandonaste. Tu nunca me abandonarás. Padre Pio, Santo amado de Deus, Tu que carregaste as chagas de Cristo, Tu que viveste uma intimidade profunda com Jesus Eucarístico, Tu que discernias os espíritos e combatias as trevas com o poder da oração, intercede por mim agora. Leva ao coração de Jesus todas as minhas súplicas. Pede por mim aquilo que eu nem sei pedir. Alcança para mim as graças que meu coração tanto precisa. Protege-me do maligno. Blinda minha família. Cura minhas doenças. Restaura minha paz. Abre os caminhos que estão fechados. E, acima de tudo, ensina-me a rezar como Tu rezavas, com fé pura, confiança total e amor ardente por Jesus Eucarístico. Senhor Jesus, eu Te entrego agora todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas angústias. Eu coloco aos Teus pés minha saúde, minha família, minhas finanças, meus relacionamentos, meu futuro. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho pertence a Ti. Faça em mim e através de mim a Tua santa vontade. E se for da Tua vontade me conceder as graças que tanto suplico,
Eu te prometo que usarei essas bênçãos para te glorificar, para servir ao próximo e para testemunhar ao mundo inteiro o poder da oração e da fé. Santíssima Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, Mãe dos que sofrem, Mãe dos aflitos, cobre-me com teu manto de proteção, leva-me pela mão até o sacrário, ensina-me a adorar teu Filho como tu o adoraste e intercede por mim como só uma mãe sabe interceder por seu filho. Senhor, eu confio em ti. Eu creio em ti, eu te amo acima de todas as coisas, e a partir de hoje, cada vez que eu chegar diante do Santíssimo Sacramento, minhas palavras serão palavras de fé, de confiança, de humildade e de amor. Nunca mais vou bloquear tuas graças com frases de revolta, dúvida ou autocondenação. Eu me comprometo a buscar-te não apenas pelos milagres, mas por ti mesmo, porque tu, Senhor, tu és o maior milagre. Tua presença é a maior bênção, e ter-te é ter tudo. Amém. Abre os olhos agora. Respira fundo. Algo mudou em você. Você não é mais o mesmo. A partir de hoje, sua vida de oração será diferente, mais poderosa, mais verdadeira, mais transformadora. E o Padre Pio está sorrindo no céu, porque mais um filho seu acaba de descobrir o segredo da oração que move montanhas e abre as comportas do céu. Que Deus te abençoe, que o Padre Pio interceda por você e que Jesus Eucarístico esteja sempre no centro da sua vida. Amém.